A Bíblia da Etiópia é a mais antiga e também a mais completa do mundo. Você já conhecia sobre essa história? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Você já conhecia essa história? Ela é bem interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque vou te revelar muito mais do que isso. Mas antes, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para você não perder nada do que acontece por aqui. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Uma Bíblia africana. Uma centena de obras, na maior parte inéditas, traça a história da arte cristã da Etiópia do século XII ao XX. A exposição no Pavilhão das Artes, em Paris, revela o valor e a originalidade surpreendentes do patrimônio artístico do reino secreto da cristandade. A originalidade da Igreja Etíope começa pela defesa do seu país, como o primeiro a ser cristianizado depois da Palestina. O argumento deriva do Atos dos Apóstolos 8, 26 a 39, que falam da conversão pelo apóstolo Filipe, do servo da rainha Candace, a qual é descrita como rainha dos etíopes. A palavra etíopes deve-se aos gregos da época de Homero, querendo significar cara queimada ou cara luminosa, e servindo para nomear aqueles que vivem mais perto do sol. Proximidade considerada sinal de bem-aventurança, ou seja, os etíopes eram, deste ponto de vista, demiurgos, o que não está na definição grega, mas que a igreja etíope presumiu com certeza, foi que estes etíopes eram os seus antepassados. Os Axomitas, habitantes do país de Cush, a região de planaltos do Alto Nilo. Ao traduzirem autorreferencialmente o etíopes na sua língua, o Gezi, definiram-se não apenas como nação, mas também como eleitos de Deus, inscrevendo-se do mesmo golpe na história sagrada. Haja ou não fundamento histórico na presunção, o que é certo é que o cristianismo se desenvolveu na Etiópia a partir do século IV, mais precisamente dos anos 330 a 340. É por essa altura que se dá a conversão do soberano Axomita Eshana, coincidente com a nomeação pelo patriarca de Alexandria do primeiro prelado para o reino. No século seguinte, os Axomitas começam a escavar na pedra as primeiras igrejas, recebendo diretamente da Palestina uma liturgia e uma arte cristã, porém ainda com fortes raízes no judaísmo, fenômeno corrente nos cristianismos antigos. A diferença é que no século VIII, a Etiópia perdeu o controle do Mar Morto e ficou separada do mundo mediterrâneo pela expansão do Islão. Daí que ainda em pleno século XV, produzisse imagens arcaicas, há muito desaparecidas no resto da cristiandade. A sua persistência é o primeiro tema da exposição. Documentos através de manuscritos, pinturas em madeiras e, sobretudo, de uma coleção de soberbas cruzes, na maior parte em metal. O que é, desde logo, surpreendente nestas cruzes é o seu hipergeometrismo, decorrentes das tradições autóctones, mas também a circunstância de não serem ornamentadas por crucifixos, ou mais raramente por um Cristo jovem e sorridente. Na verdade, estas peças de mobiliário litúrgico cumpriam uma função triunfal, ou seja, simbolizavam a vitória do Cristo sobre a morte. Representando a salvação oferecida aos homens, dispensavam a figuração do Cristo, sobretudo a imagem do sofrimento no patíbulo. Depois de séculos de obscurantismo, a Etiópia cristã ganhou supremacia sobre os seus vizinhos na segunda metade do século XIV. Nesse contexto de efervescência política religiosa, multiplicou-se a construção de igrejas, bem como a tradução textos sagrados
como os milagres de Maria, enquanto os monges tomavam a iniciativa inédita de ilustrar as suas páginas com retratos e ornamentá-las com traços de pena entrelaçados. Paradoxalmente, o texto que mais marca o clima intelectual da época, ao ser traduzido do árabe, não foi objeto de ilustração. Falamos de A Glória dos Reis, assumida como epopeia nacional, quando relata o encontro do rei Salomão com a rainha do Sabá, justificando a presença da Arca da Aliança em Ashoum e a celebração desta como Segunda Israel. Em qualquer dos casos, a iminência da chegada dos portugueses levou os muçulmanos a arrasarem a Etiópia em 1530, e só depois disso, com a ajuda dos ocidentais, o país reconquistou a soberania. Foi a época de implementação das relações com o resto do mundo cristão, de que resultaram mudanças de fundo na arte religiosa da Etiópia, que depois da queda de Bizâncio se voltou para a Grécia e para a Veneza. Essas novas influências formam outra importante seção da exposição, em particular, as obras de pintores ocidentais, atraídos para a Etiópia, que nunca voltaram a sair do país, vistos seus reis os cobrirem de honras e riquezas, ao mesmo tempo que lhes negavam regresso à casa, de realçar o significativo legado do veneziano Bracaleon, que chegou à Etiópia em 1480, para se tornar um dos favoritos das autoridades reais e se estabelecer como uma das influências mais duradouras na arte religiosa do país. Por mais uma dessas estranhas reviravoltas, em que a história da Etiópia é fecunda, a interdição da entrada de ocidentais e a restauração da ortodoxia no país coincidiu com uma renovação artística que atingiu o apogeu em finais do século XVII, começos do século XVIII, quando a capital foi transferida para Gondor. Foi o regresso à arte geométrica, herdada da tradição combinada com o estilo do veneziano Bracaleon, assimilação que se veio a reequacionar com duas novas influências, a do realismo e do estilo de coloração importados da Índia e da Pérsia, naturais dado o fechamento ao Ocidente, mas também, e já contra toda a lógica, das gravuras francesas, copiando pranchas flamengas, inspiradas em desenhos italianos no século XIV, que se julga terem sido clandestinamente introduzidas na Etiópia em 1693. Estas fontes de renovação e o extraordinário implemento da arte religiosa, favorecidas por sucessivos soberanos, concorreram para a entrada da Etiópia na modernidade, que se operou com o advento de uma segunda escola gondoriana na primeira metade do século XVIII. Foi uma época de progressiva ruptura, com o ideal de cópia de protótipos na maior parte de origem estrangeira, trocados por uma nova iconografia do Cristo, mas também marcada pela ilustração da vida dos santos etíopes e de episódios bíblicos que nunca antes tinham sido abordados. Estas inovações vieram de par com a renovação estilística, nomeadamente o abandono da arte centenária, do geometrismo acentuado por fortes contrastes de cores, substituído por formas suaves e exploração de degradês, complementados por uma maior complexidade compositiva. Chama-se Verdadeira Informação das Terras de Preste João e data de 1540, a obra portuguesa integrada na presente exposição da arte cristã da Etiópia. Os latinos ouviram pela primeira vez falar da existência de um rei cristão nas Índias, chamado Preste João em Jerusalém. Durante as cruzadas, a notícia produziu grande curiosidade e especulação sobre a identidade do rei padre e a localização do seu reino. Primeiro julgou-se que seria algures na Ásia, até que no século XIV se veio a localizá-lo em África, para além da Núbia, tese que se confirmou quando os reis da Etiópia enviaram uma embaixada a Roma. Em 1487, Dom João II mandou Pero da Covilhã à Etiópia, e nos anos seguintes, os navegadores portugueses contornaram a África pelo sul, levando a que um segundo representante oficial
atingisse o reino cristão africano. Nenhum dos dois regressou, motivando o envio de uma nova embaixada, que desembarcou na Etiópia em 1520 e lá se manteve 6 anos, devido às dificuldades de navegação no Mar Vermelho. Quem fez o relato da expedição foi o então capelão Francisco Alvarez, constituindo seu testemunho o único da Etiópia anterior à invasão protagonizada pelos muçulmanos. Alvarez identificou o rei da Etiópia, então Lebnan Degel, com o rei dos indianos e com Preste João. Este, porém, recebeu a embaixada portuguesa com alguma reserva e não lhe concedeu a cobiçada Massaoa, o que teria facilitado uma aliança militar. Entretanto, a chegada dos portugueses motivou a ira dos muçulmanos, levando as tropas do emir turco Gragni a arrasarem a Etiópia cristã, o que, por seu turno, ditou o envio de ajuda de reforços portugueses, conduzidos por Cristóvão, filho de Vasco da Gama. Depois do involuntário contributo para a invasão muçulmana, a presença dos ocidentais, em particulares dos jesuítas, foi fonte de nova desgraça para a Etiópia, motivando divisões internas que conduziu a uma sangrenta guerra civil. Foi a razão do fecho do país aos estrangeiros e da restauração da fé ortodoxa, que se confundiu com o apogeu da arte religiosa da Etiópia. Este ancião sacerdote da Igreja Cristã da Etiópia tem em mãos um dos escritos originais da tradução bíblica. Pertencem à linhagem de Menelik, filho de Salomão, com a famosa rainha de Sabá. Seus descendentes permanecem até hoje na Etiópia. Um dos livros não canônicos cristão, Bíblia Cristã, mas pertencem ao canon etíope, Bíblia Etíope, e o livro Pseudoepígrafe de Enoque. Agora é o seu momento de participar do vídeo. Comente aí o que você achou. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou da história dessa Bíblia. Você já conhecia essa história? Você sabia que ela foi a primeira Bíblia do mundo e que também ela foi escrita em pele de cobra? Assuntos bem curiosos, não é? Bem, mas eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário e também compartilhar, se inscrever se ainda não for inscrito, para ajudar o canal. Porque é assim que o YouTube entende que o nosso canal é relevante para você e indica para você os nossos próximos vídeos. Assim você é notificado para assistir o próximo vídeo. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço. Até o próximo vídeo com muito mais assuntos curiosos e importantes como este. Fui. Gratidão.